Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa e essa semana a gente vai falar sobre comportamento, vamos falar sobre atenção humana. Para isso, nosso convidado, Dr. Andrew Felski, psicólogo clínico, está aqui e vai falar sobre esse tema muito interessante que é o de nos concentrarmos. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente para conversar um pouquinho sobre um tema tão interessante hoje em dia. Tão interessante e tão atual, né, doutor? Uhum. Falar sobre concentração, sobre a falta de concentração, sobre o foco, sobre essa possibilidade de múltiplas escolhas que tem. O que está acontecendo com o ser humano? Então, hoje em dia a gente tem vivido um bombardeio constante de informações. Seja por celular, internet ou qualquer outra forma de comunicação. E às vezes o que acontece? A gente é treinado para lidar com uma determinada gama de informações ao mesmo tempo. E quando isso extrapola? Quando eu tenho tantas abinhas e tantas abinhas o suficiente para eu não conseguir escolher sobre qual abinha eu vou tocar. E aí eu vou abrindo uma, abrindo outra. E quando tudo é importante, nada é importante. E nada é concluído? Nada é concluído. E nada e você não tem um aprofundamento em absolutamente nada. Isso, você acaba indo, por exemplo, para a máxima do que o sujeito, ele em vez de buscar algumas variáveis, ele vai buscando atenções. Esse distrator é legal, daí tem um videozinho tal, tem outra rede social, ou uma chamada uma chamada, uma mensagem, um e-mail, e a gente vai sendo bombardeado por esse excesso, né? Ok. Isso pode acontecer em todas as idades, é mais comum em alguma faixa etária, ou desde criança isso pode acontecer? Isso tem acontecido hoje, inevitavelmente, em qualquer idade. O que tem acontecido frequentemente? Você vê, muitas vezes, crianças, para o pai, por exemplo, ter alguma ocupação, ele às vezes deixa tecnologia na mão da criança. Então, a gente pode dizer que esse excesso, essa potencialização da falta de concentração está muito ligada com excesso de informação. Com a tecnologia. Com a tecnologia. Com a tecnologia. Doutor, como é que a gente pode saber, então, quando isso é inevitável, né, um pouco, mas como é que a gente sabe que isso é patológico? Como é que a gente consegue diagnosticar esse déficit de atenção? É quando o sujeito, ele, num longitudinal, num tempo, num determinado período, ele vai apresentando, por exemplo, características além da distraibilidade, ele vai apresentando características de focos contínuos em determinadas situações. Por exemplo, hoje eu estou, por exemplo, eu tenho que fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Né? Eu vou para aquele foco. E de repente eu fico focado naquela circunstância e acabo, por exemplo, entendendo que aquilo precisa ser resolvido. Mas de repente eu entro num foco de que eu tenho uma outra ansiedade, algo ainda maior. E aí eu vou, por exemplo, tendo hiperfocos em situações, hiperfocos nas condições de distração. Eu tenho uma coisa para resolver, então eu tenho isso para resolver, tenho isso para resolver, tenho isso para resolver. E eu acabo ficando... Não resolvendo. Isso já é patológico. E também, aí tem a ver também com uma irregularidade neuronal. Não é só questão do comportamento aprendido, não é só a questão dos focos nas telas. Não é só o meio social. Isso. Não é o condicionamento. Não é só meio social no processo de aprendizagem, mas tem a ver também com o processo de resolução e de escolha. Eu tenho, por exemplo, uma irregularidade, uma dificuldade, por exemplo, de recaptar dopamina. E aí eu vou buscando distratores. Isso pode ser desde criança. A gente está falando de toda a faixa etária. Toda a faixa etária. Isso geralmente se manifesta cedo. Geralmente no primeiro ciclo de 3 a 5 anos de idade. Antes de eu entrar na fase escolar. Antes de entrar na fase escolar. 3 a 5 anos de idade. Já começa no florescimento cognitivo, nessa fase que é muito importante para o ser humano, né? Então
Então já começa a manifestar, por exemplo, a necessidade da distração. Necessidade de dopamina. Doutor, seria aquela criança que tá com 10 brinquedos e não consegue se concentrar em nenhum? Seria isso? E quer pegar um terceiro. Quer pegar o 11º. Tem 10 brinquedos na frente. E aí ela tá interessada no 11º. No 11º. E aí tá a questão daí, aí a gente entra numa questão de transtorno neuronal. Que não é comportamental daí. Que não daí Tem uma resposta comportamental. Mas é neural. Mas é neural também. Que daí seria o transtorno De déficit de atenção. E a hiperatividade é quando o sujeito aí vai se movimentar frequentemente para isso. Que pode estar associada ou não. Pode estar associado ou não. Pode ser o déficit de atenção ou o déficit de atenção junto com a hiperatividade. Então, um déficit de atenção que não tem um transtorno, ele é mais fácil... De ser manejado. Fácil, né? Então, Sim. de ser manejado, né? Sim. Porque daí tá no sujeito aprender ou ter uma característica importante de aprendizagem de escolha. Então, acho que daí que a gente entra, né? O que fazer? Capacidade de... É muito difícil escolher. Hoje, principalmente. Por causa do bombardeio de informações. Eu tenho um produto, eu tenho um vídeo, eu tenho algo interessante. E aí surge o mais interessante ainda. Então, tem aquilo que é produzido socialmente, que os déficits de atenção produzidos socialmente, e tem aquilo que é irregularidade neuronal. Nós estamos hoje convivendo com essas duas instâncias, naturalmente. Sim, e a inteligência artificial te mandando... Exatamente. Propagandas. Para te poder sempre escolher o melhor entre aspas, né? Para te dar opções. Para te dar mais opções. Então, assim, uma das formas de você trabalhar, isso, a tua pergunta, né? É você trabalhar o processo de decisório do sujeito. Através de psicoeducação, a gente começa a trabalhar quais são as características que fazem com que tu escolha. A gente vai entender os padrões de escolha do sujeito, fazer com que ele vá filtrando. Ele treine a escolha. Então, treinar a escolha. Esse é um caminho. Um dos caminhos. O outro, às vezes, a gente vai entrar com um processo de medicamento. Para fazer com que o sujeito ele equilibre a resposta dopaminérgica dele e consiga não precisar da 11ª escolha, por exemplo. Tem 10 brinquedos, voltando na história dos brinquedos, né? Ele consiga focar nos 10 brinquedos. Que ele não precise do 11º. Exatamente. Que ele não precise cogitar o 11º brinquedo. E aí vai regular a resposta química e vai fazer com que ele comece também a focar nos processos ou nas escolhas que ele já tem disponíveis. Entendo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Desconectar. É fundamental. Desconectar é fundamental. Ter um tempo para conectar. E para desconectar. Para conectar consigo. Desconectar das informações e conectar consigo. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas não estão conseguindo desconectar, né? A gente acorda e dorme, a primeira coisa que a gente faz ver as mensagens. Como se fosse uma extensão da mão, né? Isso. E você acha que... Isso é um comportamento aprendido já socialmente. Esse é o complicado. E é um comportamento muito da nossa... geração muito atual aqui pra nós, né? Sim. E eu acho que a gente não sabe como lidar ainda. Mas eu acho que você vê no consultório que tem aumentado esses casos de DA ou de TDAH por causa dessa tecnologia também, por causa desse mundo que a gente está inserido. Uma das causas claras que eu identifico é que cada vez mais cedo o sujeito ele tem sido bombardeado frequentemente por excesso de informação e excesso de opção. E ele não tem trabalhado a capacidade dele de escolha. Desde criança, até escolher um brinquedo, né? Isso. Até escolher uma comida, uma roupa que vai vestir, né? Exatamente. Então, a gente, por um lado, a gente avança porque oferece possibilidades para o sujeito, mais possibilidades, mas por outro lado a gente retrocede porque o sujeito ele não tem... e como ele quer ser inserido num contexto social, é sempre um brinquedo mais legal. Sim. O celular melhor. Melhor. E aí o sujeito quer pertencer àqueles grupos, né?
Sim, e a gente é oferecido, como você falou, são oferecidas muitas possibilidades, muitas escolhas, mas eu me pergunto, a gente precisa de tantas opções? Não. Pensando já do ponto de vista cognitivo e de saúde mental, a gente pode ter opções, a gente precisa florescer o sistema cognitivo, mas a gente pode ter um padrão de escolha, ou criar padrões de escolhas de resolver situações. Eu tenho uma situação, eu tenho uma ramificação para resolver. Ótimo. Tá. Agora eu ter 15 situações ou 10 situações. Para onde eu vou olhar? Tá. Doutor, a gente falou durante essa entrevista sobre concentração, sobre a falta de concentração. A gente viu que isso está diretamente associado a decisões, a ter escolhas, que quando a gente escolhe, a gente abre mão de uma coisa em favor da outra. Exatamente. E isso, inconscientemente, eu acho que deixa a gente mal, porque... Frustração. Frustra, né? Então, assim, pra gente fechar aqui, assim, com chave de ouro, né? Já que a virada de chave é escolher, e a gente sempre quer fazer a melhor escolha, né? Dá um caminho, uma dica, uma sugestão de como, assim, bem prático, assim, de como a gente pode fazer isso. Se você optou por algo, pense e tenha um tempo para avaliar se esse algo faz sentido no padrão ou na tua construção de escolha. E verifique se o teu padrão de escolha, aquilo que é importante para ti, de verdade não tem a ver contigo, com aquilo que é importante para o sujeito, ou se tem a ver com algo que é importante para o restante das escolhas que ele tem disponíveis, para as pessoas que ele tem ao redor dele. A escolha tem a ver contigo ou tem a ver com outro? Tem que sempre ter a ver contigo. E precisa de um tempo também para deixar pensar, ela... refletir. É a reflexão. E para deixar essa escolha também germinar, digamos assim, né? Exatamente. Não é uma tarefa, não é Mas das é mais praticado. fáceis. Se as crianças aprenderem a praticar isso, em vez de ter tanta escolha, praticarem escolher alguma coisa e lidar com aquilo... Você acha saudável dar menos escolhas para as crianças também? Dar as escolhas adequadas no sentido assim, eu ofereço algumas possibilidades, dentro dessas possibilidades... Quais você quer. Não infinitas. Não infinitas. Porque aí você sobrecarrega o sistema cognitivo. O ser humano ele tem sim uma capacidade imensa de absorção de várias informações. Entendi. Mas não é como uma máquina. Não é como um celular, não é como um meio telemático. Nossa, adorei essa entrevista, doutor Andrew. Eu queria que, por favor, tu deixasse teus contatos, teu Instagram, telefone de consultório. Eu acho que esse é um assunto, concentração, falta de concentração, déficit de atenção, né? A gente sabe que tem muita gente querendo informação, precisando de informação adequada, né? E lá nas suas redes tem bastante disso. Pode deixar pra gente, por favor? Sim, eu não sei de cabeça, não lembro de cabeça o meu celular agora. Tá, mas do teu... Meu Instagram. Teu Instagram, né? Porque daí já a pessoa consegue linkar, né? É psi_andrew.felski, né? Andrew com W, Andrew com W, F-L-S-K-I. Muito obrigada, Andrew. Seja muito bem-vindo. No próximo mês a gente continua, então, aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, pode ser? Tem tantas outras abas, né? São abinhas. São muitas abas abertas. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco. Não saia daí, é rapidinho. Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova.